Então, vamos aos exercícios de aprendizagem da página 67, né? Questão 20. Diarreia, náuseas e vômitos são alguns dos sintomas das doenças transmitidas pelo consumo de água contaminada. Contaminada pelos organismos, seres vivos patogênicos, lembram? E a consequência da diarreia e vômitos pode ser grave. Explique essa consequência e indique o que deve ser feito para evitá-la. Bem, a diarreia e vômito podem causar desidratação. E a pessoa doente deve aumentar a ingestão de líquidos, mas deve também tomar a solução de reidratação oral. Porque nessa desidratação não é só a água que é perdida, mas também são perdidos sais minerais importantes para o nosso organismo. Agora, se essa pessoa doente não tiver o sachê que é para fazer a solução de reidratação oral, não tem problema, pode ser usado o soro caseiro, que é uma mistura de sal, açúcar e água, ok? A questão 21. A água, tão necessária à vida do ser humano, pode ser também responsável por transmitir doenças como a amebíase, gastroenterite, febre tifoide, hepatite infecciosa e cólera. Identifique as medidas de prevenção dessas doenças. Bem, a principal medida de prevenção para qualquer doença que seja que venha da água contaminada, a principal medida é o saneamento básico, né? Água tratada, coleta de esgoto, saneamento básico. Mas também, além do saneamento básico, deve ser observada a higiene pessoal e alimentar, manuseio adequado de alimentos, lavar as mãos, etc. E o consumo de água deve ser de água tratada, filtrada ou fervida, beleza? São as medidas que previnem essas doenças transmitidas pela água. Questão 22. O gráfico a seguir é resultado de uma pesquisa a respeito da análise da água para o consumo e doenças de veiculação hídrica, doenças transmitidas pela água, realizada pelo Ministério da Saúde. Com base na análise do gráfico e nos seus conhecimentos sobre o assunto, responda às perguntas a seguir. A. Liste em qual região brasileira pode-se deduzir que é mais comum a transmissão de doenças de veiculação hídrica. Está aqui, né? É mais comum, o percentual maior de transmissão, né? É na região norte, daqui essa corzinha, região norte. Mas por que na região norte? Porque, como nós já comentamos, é a região menos atendida no país por saneamento básico, que menos tem coleta de esgoto, menos tem tratamento de esgoto, então, por isso como não há esse tratamento, é mais comum a difusão dessas doenças transmitidas pela água. Cite pelo menos duas doenças que podem ser mais facilmente transmitidas na situação retratada nos gráficos, ou seja, com pouca rede de esgoto, pouca coleta de esgoto. Aí são várias, né? Gastroenterite, amebíase, giardíase, cólera e hepatite infecciosa, dentre outras, né? O consumo de água não adequada pode gerar tudo isso aí. C. Descreva os cuidados que as pessoas sem saneamento básico devem ter ao consumir a água. Bem, essas pessoas, se não têm o saneamento básico, se não têm o tratamento de esgoto, né, devem adotar medidas de higiene pessoal e alimentar e buscar consumir apenas água tratada, filtrada ou fervida. Além disso, o fato de não haver saneamento básico recomenda que, se possível, a pessoa construa uma fossa séptica na sua casa, que pelo menos na parte do esgoto vai ajudar bastante. Tá? Mas, de modo geral, é isso aí, né? Higiene pessoal e alimentar e o consumo de água tratada, filtrada ou fervida. Questão 23. O último surto de cólera chegou ao Brasil em 1991, atingindo todas as regiões do país e produzindo um total de 168.598 casos e 2.035 óbitos, com registro de grandes epidemias na região Nordeste até a sua erradicação. No período de 2006 a 2012, não ocorreram no Brasil novos casos da doença. A. Descreva as condições favoráveis à disseminação da cólera. Bem, a falta de saneamento básico e de higiene pessoal, né? Porque
a transmissão pode ser feita pela mão que pegou na água contaminada, pelo manuseio de alimentos ou utensílios que estão contaminados. Então, a falta de saneamento básico somada com a falta de higiene pessoal e higiene alimentar é uma condição favorável para disseminar o cólera, né? De acordo com o gráfico, indique o ano do fim da epidemia de cólera no Brasil. Eu coloquei aqui 2001, mas, na verdade, em 2001 foram apenas 7 casos. Epidemia mesmo, que é uma grande quantidade de casos, na verdade, foi em 2000. Né? Na verdade, o que parece... Acho que aqui eu vou voltar a trocar, colocar 2000 aqui. Em 2000, houve uma grande quantidade de casos. Em 2001, praticamente já havia encerrado. Aí, a partir normal, né? 7 casos, 21 casos, 1 caso, isso aí é normal, mas não significa uma epidemia. E C, formule uma hipótese que explique por que a doença afetou principalmente a região Nordeste e o que pode ter sido feito para reduzir os números de casos. Bem, a principal causa, com certeza, é a falta de saneamento básico, mas também a escassez de água potável. O Nordeste tem pouca, né? E a falta de hábitos de higiene pessoal e alimentar, o que também, de certo modo, se liga à escassez de água, porque se não tem água suficiente, a pessoa reduz seus hábitos de higiene, não tem saída, essa é a realidade. Isso leva, essa escassez de água potável, leva os habitantes da região ao consumo de águas de fontes suspeitas, de fontes não confiáveis, que podem exatamente estar contaminadas e disseminar essa doença. Beleza? Paramos esse vídeo por aqui.